Existe um tipo de vitória que dói. É quando você chega onde sempre quis chegar, olha ao redor e percebe que o preço foi alto demais. Guru está descobrindo isso. O ateliê Guru Sipai existe. O nome está na fachada. A primeira entrevista foi dada. Gulfen foi até lá e ficou sem chão. O reinado da madame foi desafiado publicamente, na frente de repórteres, com holofotes e aplausos. Tudo que Guru planejou aconteceu exatamente como ela planejou. E ainda assim, quando a noite fechou, ela foi pro banheiro, abriu a torneira e chorou. A inauguração foi um campo minado disfarçado de celebração. Guru esperava que Gulfen chegasse. Gulfen chegou. Jenner, que deveria apenas trazer as convidadas, apareceu como convidado também. Caetana foi sem saber que seria o ateliê da cunhada. Quando desceu do carro e leu o nome na fachada, ficou sem fala. Gulfen ficou quieta. Entrou. Guru a abraçou debochadamente e estendeu a mão na frente de todo mundo. Me felicita. Todo mundo está vendo. Gulfen segurou o aperto de mão, olhou nos olhos dela e disse baixo que não ia se manifestar ali naquele momento, mas que Guru ia se arrepender por toda a vida. Homer pegou na mão de Gulfen antes que a situação escalasse. Tirou ela do centro. Cian viu tudo sem conseguir reagir. Guru ficou no meio do seu próprio evento, olhando para Gulfen partir. E rememorou uma coisa que Homer disse uma vez, que ela não ia reconhecer a si mesma quando ele terminasse. Ela olhou para o espelho do banheiro naquela noite e tentou entender se ele tinha razão. Do lado de fora, Gulfen parou o carro, saiu, gritou. Sozinha na rua, sem plateia, sem pose. Gritou. Deixou a raiva sair do jeito que não pôde deixar dentro do ateliê. Depois voltou pro carro. Composta. Determinada. Com o Guru Sipai na cabeça como uma espinha que ela não consegue tirar. Em casa, Cian questionou onde eles vão viver. Guru disse que a mansão é deles. Cian disse que ela devia estar esperando Gulfen chegar só para provar um ponto. Guru deu um basta. Disse que eles ficam. Que a mansão é deles. Que ela não vai dar esse gostinho para ninguém. Cian ficou em silêncio. Percebeu alguma coisa na voz dela. Ficou. Alid planejou a sabotagem com a convicção de quem acredita estar fazendo a coisa certa. Ela temperou os freios do carro de Guru. Rezou para que desse certo. Saiu pensando que tinha protegido Gulfen da única forma que sabia. Foi Mesud quem, sem saber de nada, sugeriu que Gulfen usasse o carro da cunhada naquela manhã. Jenner tinha saído. Nenhum táxi disponível. O carro de Guru estava ali. Gulfen pegou as chaves reclamando que precisava pedir permissão para usar o carro que foi comprado com dinheiro do próprio pai. Entrou. Acelerou. E quando chegou na pista rápida para economizar tempo, descobriu que os freios não respondiam. O impacto contra a traseira do caminhão foi o som mais alto que Barro Preto ouviu naquela manhã. No hospital, Cian ficou destruído. Mesud tentou sustentá-lo. Alid chegou depois e entendeu o que tinha feito. Pediu para Deus perdoar seus pecados. A frase que escapou quando a polícia chegou foi que ninguém deveria ter ouvido. Deveria ter sido Guru. Guru estava presente. Ouviu. Ficou parada. A investigação da polícia confirmou o que todos já suspeitavam. Os freios haviam sido adulterados. A cena do crime era o carro. A intenção era outra. Guru foi ao quarto de Gulfen no hospital à noite. Pediu permissão dizendo que era familiar próxima, que o marido dela era irmão da paciente. Entrou. Ficou parada olhando para Gulfen conectada aos aparelhos, desacordada, sem o sorriso de superioridade que Guru estava acostumada a enfrentar. Ela tirou a máscara. Chorou sem planejar chorar. Disse que Gulfen destruiu seus sonhos, que transformou a vida dela num pesadelo. E então chacoalhou Gulfen. Gritou para ela acordar, para ela lutar, para ela não ir embora. Homer entrou sem fazer barulho. Ficou na porta. Ouviu tudo. Quando Guru saiu e o encontrou no corredor, ele disse o que concluiu, que ela queria que Gulfen vivesse só para continuar destruindo a vida dela. Guru ficou sem resposta. Ele foi embora sem esperar uma. Mas a verdade era mais complicada do que isso. E Homer, no fundo, sabia disso. Depois da alta de Gulfen, Homer fez a pergunta que ninguém esperava. Você aceitaria ser minha esposa? Gulfen ficou com a pergunta flutuando no ar por alguns segundos. Não perguntou o motivo. Não exigiu explicação. Disse que sim. Homer não contou tudo. Não disse que a decisão nasceu de raiva e de uma forma torta de lealdade.
Não disse que passou uma noite inteira no túmulo de Inver pedindo conselho a um morto. Só fez a pergunta, e Gulfen disse que sim. O casamento aconteceu na mansão numa cerimônia preparada como surpresa. Quando os convidados chegaram e perceberam o que estava acontecendo, o impacto foi imediato. Caetana ficou emocionada e quis saber por que esconderam tudo. Se ficou desconfortável. Taner questionou o tio em particular. O tio não respondeu. Guru foi chamada como testemunha de Gulfen. Ela foi até o centro da sala com os joelhos que pesavam e o rosto que precisava manter neutro. O juiz perguntou se Gulfen aceitava Homer como esposo. Gulfen disse que sim. O juiz perguntou se Homer aceitava Gulfen como esposa. Homer olhou para Guru antes de responder. Depois disse que sim. Guru assinou o documento trêmula. Eles se beijaram. Ela assistiu e lembrou de cada palavra que Homer disse antes de se tornar irreconhecível. Cian foi o mais explosivo depois. Fez as malas, desfez as malas, jogou o prato na mesa de jantar, agarrou Homer pela gola exigindo que ele fosse embora da mansão. Homer revelou então que Gulfen nunca disse em voz alta. Ela não queria sair da mansão porque não confiava em Guru para ficar a sós com o marido dela. Cian Peru deixou cair. Homer disse que ficam, que é melhor Cian aceitar. Cian foi pro quarto. Guru foi atrás. Fechou a porta. Disse que não vão sair dali, que a mansão é deles, que ela não vai dar esse presente para ninguém. Cian olhou para ela. Ficou. Doigun começou a trabalhar no ateliê de Guru como gerente de relações públicas. Guru disse que não precisava de alguém experiente. Precisava de alguém com raiva suficiente para entender o que está sendo construído ali. Doyan ficou sabendo. Mandou flores. Doigun jogou as flores no lixo e avisou que não tem mais medo, que está cercada de gente poderosa. Doyan foi embora. O recado que ele mandou depois foi outro. Capangas que depredaram o ateliê de madrugada. Guru acordou com a ligação. Foi até lá. Viu a destruição. Disse que Gulfen ia pagar. Mas a polícia investigou e concluiu que o ateliê tinha sido atacado por razões diferentes, por um homem que não era Gulfen. Guru ficou convicta de uma coisa. Gulfen ficou furiosa com outra. E pela primeira vez as duas estavam sendo injustiçadas pelo mesmo sistema sem conseguir ver isso. Yonka continuou causando com a naturalidade de quem não reconhece que está causando. Usou o cartão de crédito de Cian sem autorização. Comprou roupas com Sisek. Quando Guru descobriu, mandou devolver tudo. Cian quis defender a cunhada. Guru disse que Yonka não é santa e que Cian é gentil demais com gente que não merece. Depois, Yonka foi jantar com C, o homem sustentado pela mãe. Quando Homer os encontrou no restaurante e avisou C sobre as consequências, Yonka fotografou tudo. Passou a cobrar de C para não mostrar as fotos para Caetana. C ficou nas mãos de duas mulheres ao mesmo tempo e não sabe como sair. Taner tentou explicar para Sisek que a jovem nas fotos era desconhecida, que foi uma armação que ele nunca viu antes na vida. Sisek entrou no ônibus sem olhar para trás. Taner gritou que quando ela descobrir a verdade não vai saber o que fazer. O ônibus foi embora. Mebruri foi visitá-lo. Ficou constrangida sem saber o que fazer na casa do próprio filho. Começou a recolher pratos, limpar, organizar, como se fosse a única coisa que podia oferecer. Taner parou ela no meio. Disse que ela não é empregada na casa do filho. Abraçou ela. Ficaram assim por um tempo. Mert e Doigun seguem se encontrando naquele espaço que nenhum dos dois sabe nomear. Ela chegou bêbada, ele cuidou. Ela dormiu, pediu para ele não demorar. Ele deitou ao lado dela e disse em voz baixa que está profundamente apaixonado. Ela não ouviu. O fingiu. Quando Doyan apareceu com capangas e Mert tentou defender ela, Doigun disse publicamente que ele não é nada para ela, só para protegê-lo de algo pior. Mert não soube disso. Pegou o casaco. Foi embora. Doigun ficou no corredor sem conseguir chamá-lo de volta. Onur continua presente na vida de Gulfen de um jeito que ela não classifica como romance, mas também não descarta. Num jantar, ele pediu para ela fechar os olhos. Ela ficou resistente. Ele insistiu. Ela fechou. Ele perguntou onde ela estava. Ela foi para uma praia imaginária com sol de tarde, areia quente, limonada e o som de gaivotas. Ficou lá por alguns minutos com os olhos fechados e o rosto relaxado. Quando abriu os olhos, Onur estava olhando para ela do jeito que ela não sabia o que fazer. O que você fez? Te le fei de férias. Às vezes fechar os olhos é suficiente para olhar para dentro.
Gulfen saiu do jantar sem saber exatamente o que aquilo era, mas pensou naquele momento 2 vezes antes de dormir. Guru acorda no meio da noite. Fica deitada olhando pro teto. Levanta. Vai pro corredor. Para diante do espelho. Olha para a porta do quarto de Gulfen. Pensa em Homer. Vai pro banheiro. Abre a torneira. Cora, de manhã, faz café. Sorry pro Cian. Pergunta se ele quer ir ao ateliê ou tomar sorvete no parque. Cian escolhe o parque. E do lado de fora, Gulfen e Homer chegam de volta da lua de mel com as malas, o bronzeado e a guerra que nunca parou de existir. Só esperou por eles.